Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a prisão do devedor quanto mais, né? O Haddad quer fazer uma lei para prender quem deve dinheiro para o governo. Isso é um problema, meu amigo, porque eu sou um deles, eu sou um dos que devo dinheiro para o governo. Esse tipo de coisa é um sonho da esquerda há muito tempo, né? Prender quem deve impostos para o governo. Felizmente, o Brasil é signatário da Convenção de Costa Rica sobre Direitos Humanos, que proíbe prisão por dívida, né? Então, o Haddad está querendo fazer alguma coisa aqui para dizer que não, porque as empresas estão roubando o governo e não sei o que lá. Não, não, é o governo que rouba o imposto das empresas. As empresas estão se protegendo do governo. É a coisa certa de se fazer, né? Mas ele está querendo isso aqui por quê? Porque, mais uma vez, meu amigo, o Haddad acha que gasta melhor o seu dinheiro do que você. Ele quer tirar o seu dinheiro. Todo o objetivo do governo Lula é roubar ao máximo a sociedade brasileira, extorquir todo mundo, para eles darem dinheiro lá para os cupincha dele, para os artistas da Rede Globo, todo mundo cheio de grana e coisa e tal, os banqueiros, os banqueiros estão rindo aqui até aqui, ó, no Brasil. Não tem nenhum banqueiro triste com o governo Lula, né? Então, essa é a situação. Eu vou falar sobre isso daqui. Eu não acho que isso daqui vai para frente, por causa do Pacto de São José da Costa Rica. Mas eu não sei. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Do jeito que está o Alexandre de Moraes, né? De repente ele decreta a nulidade do Pacto de São José da Costa Rica e pronto. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, dei o furo, mas estava limpinho, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o que o Haddad chama de devedor quanto mais de impostos, né? O Brasil pratica impostos escorchantes contra qualquer empresa de qualquer área. A verdade é que a grande maioria das empresas no Brasil só sobrevive se não pagar os impostos, né? E veja, isso é diferente de sonegar impostos. Sonegar impostos é quando você engana, você falsifica um documento, você faz alguma coisa errada para tentar enganar o governo que você deve aquele imposto. Não pagar impostos é diferente. Você sabe que tá aquela dívida, sabe que tem que pagar aquilo e você simplesmente não paga. E tipicamente essa dívida ela entra num limbo que tem milhares de empresas no Brasil com isso. Por quê? Porque tipicamente são empresas pequenas. Como eu falo, a empresa ela só sobrevive no Brasil se ela não pagar imposto. Se ela pagar imposto, ela quebra. Todas as empresas do Brasil vale isso, né? As empresas grandes contratam grandes escritórios de advocacia para fazer a mesma coisa de uma maneira mais sofisticada, entrando com ações, com planejamento tributário, né? Com ações mais sofisticadas. Mas o pobre, o pequeno, né? É aquilo que eu falo para vocês, toda regulamentação do governo prejudica mais o pequeno do que o grande. O pequeno não tem como. Como é que você vai contratar um advogado para fazer planejamento tributário seu? Não existe isso, é caro pra caramba esse negócio, né? Então, o que acontece? O pequeno simplesmente fica com o DARF na mão e não paga porra nenhuma. Por quê? Porque se ele pagar o DARF, ele não come. Se ele pagar o DARF, ele não paga os funcionários dele. Se ele não pagar o DARF, a empresa quebra, não consegue comprar insumo e ele não consegue continuar produzindo. Essa é a realidade de 90% das empresas no Brasil, eu posso garantir para vocês isso. Aí, o que o Haddad quer fazer? Ele quer acabar com essa brecha. Aí o que acontece com a empresa? A empresa fica ali o tempo todo, aí vai a falência e coisa e tal, e acaba e fica essa dívida. Tem uma dívida enorme do governo aí, cobrado na justiça, bilhões e bilhões de dólares, mas que nunca vai receber, porque é empresa pequena, que não tem nada, vai fazer o quê? Vai lá e vai penhorar as cuecas do dono da empresa? O dono da empresa não tem nada, vai penhorar o quê, né? Mas o Haddad, lógico, o Haddad quer roubar ao máximo a sociedade brasileira. Então está dizendo aqui, ó, empresas que utilizam a inadimplência de impostos como estratégia estão no centro de um debate intenso no Congresso. O ministro da Fazenda quer endurecer a legislação contra o chamado devedor quanto mais, expressão que, segundo ele, suaviza a gravidade dos atos praticados por essas companhias. A gente chamando de devedor quanto mais é mais um eufemismo para falar de um criminoso. Não, Haddad, criminoso é o governo que rouba as pessoas, que rouba a capacidade das pessoas de sobreviverem no Brasil com impostos escorchantes, sem nenhuma perspectiva para nada, né? Sem nenhum retorno do governo. Tanto é que você vai ver quando essa lei for aprovada, quem vai para o chilindró é criminoso. A gente fica dando um nome bonito para coisa feia, vai ter impacto arrecadatório? Espero que sim. Espero que sim. Tudo que o governo Lula faz é para arrecadar mais, meu amigo. Tudo que o Lula quer é mais dinheiro. Tá mais do que na cara que o que ele quer é impacto arrecadatório, né? Mas essa não é a motivação da lei, não sei o que lá. A proposta do governo define critérios rigorosos para inclusão na lista de devedores, como dívidas acima de 15 milhões de reais, valores superiores ao patrimônio da empresa, pendências com mais de um ano e ligação societária com outros CNPJs inadimplentes.
Ou seja, um monte de coisa aqui que você vai ver um monte de gente com isso, né? Porque dívida acima de 15 milhões de reais, não tenha dúvida, tá? O cara começou devendo 10 mil, 5 mil reais, não conseguiu pagar o DARF de 10 mil reais e coisa e tal. Quando eu tinha empresa, eu cheguei a ter empresa, eu pagava 80 mil reais de imposto todo mês, é absurdo, cara. O Brasil é insano no final das contas, né? Mas essa dívida pequenininha, isso depois vai com juros, com multa, não sei o que lá, o governo, para evitar esse tipo de coisa, bota multa de 200%, multa de não sei o que lá, o que é um absurdo, mas no final das contas, rapidinho, o seu DARF de 10 mil reais que você não pagou, vira 15 milhões de reais, tá? E muitos CNPJs inadimplentes. Não é incomum também as pessoas mudarem, criarem outro CNPJ, né? E até por não ter como usar mais aquele por conta das dívidas, né? Aqui, ó, o texto também prevê benefícios aos contribuintes que cumprirem suas obrigações, ou seja, o gado obediente vai ganhar um docinho também, né? Aqui, ó, mesmo com tentativas desde 2019, o avanço no Congresso tem sido lento. Em 2024, o governo apresentou uma nova versão do projeto, mas enfrenta resistência e discussões paralelas, com textos alternativos e coisa e tal. O fato é que o grande problema dessa história toda aqui é o seguinte, é o Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica diz uma coisa, o Pacto de São José da Costa Rica, para quem não sabe, é a Convenção de Direitos Humanos da América Latina, e foi promulgada, e aqui no Brasil, ela foi promulgada pelo Fernando Henrique Cardoso. Ela foi promulgada pelo Itamar Franco. Na época, o Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda dele, aqui, olha que coisa, né? Foi promulgada pelo Itamar Franco e ela foi discutida no plenário na OEA. A OEA aprovou essa coisa e foi aceita no Brasil pelo Itamar Franco com esse decreto aqui. Mas mais do que isso, aqui no Brasil, ela ganhou o chamado status supralegal no Brasil. O que quer dizer isso? Ela só está abaixo da Constituição. Qualquer lei que você faça no Brasil, ela tem que se sujeitar ao Pacto de São José da Costa Rica. Então não pode ter lei, por exemplo, vamos ver aqui, a Constituição está aqui, artigo 7º, direito à liberdade pessoal. Artigo 7º, item 7. Ninguém deve ser detido por dívida. Ninguém deve ser detido por dívida é ponto aqui dessa coisa. A única exceção que se coloca. Esse princípio não limita os mandatos da autoridade judiciária em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Ou seja, você só pode ser preso por dívida no caso de dívida com seu filho ou com sua esposa por obrigação alimentar contra um dependente seu. Essa é a única exceção. Fora isso, ninguém deve ser detido por dívida. Então, vamos supor que aprovem isso daqui. O que estão dizendo isso aqui? Que vira um crime você ser um devedor quanto mais, ou seja, você ficar devendo impostos para o governo. Isso está em flagrante violação ao Pacto de São José da Costa Rica e nessa situação o Pacto de São José da Costa Rica prevalece sobre a lei aprovada pelo Congresso. Então, mesmo que aprovem essa lei, ela seria inconstitucional aqui no Brasil. Ficamos tranquilos? Todos tranquilos? É lógico que não, porque você já sabe que no Brasil a lei é letra morta agora, não existe mais lei no Brasil, o que importa é o que está na cabeça do Alexandre de Moraes. O pessoal pode fazer isso daqui, o Congresso pode dizer que esse decreto do Lula não existe, pode não aprovar e coisa e tal, mas o Alexandre de Moraes fala, não, mas eu acho que o Lula, camarada Lula precisa de dinheiro para poder perseguir os golpistas e não sei o que lá, e prender as pessoas, então eu entendo que nesse sentido é inconstitucional o artigo 7, item 7 do Pacto de São José da Costa Rica e vai todo mundo para cadeia quem estiver devendo dinheiro para o governo. É isso daí. Se preparem, meu amigo. Se preparem que nós veremos tempos sombrios daqui para frente no Brasil.